Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós já vamos para a nossa aula número 60, nono ano, 25 de setembro, quase finalzinho do mês de setembro. O legal é pensar que daqui 2 meses estaremos de férias, né? Em setembro, outubro, novembro, aí fica mais tranquilo. Pessoal, nós vamos lá no nosso livro de leitura e produção de textos, na página 136. Só que antes, vale a pena dar uma olhada aqui na abertura da unidade 6, tá? O poder do voto. Então, por que votar é importante, né? Se vale a pena votar em branco, nulo, ou se é importante você escolher um candidato em quem você acredita, ou se você acha que é tudo farinha do mesmo saco, né, pessoal? Então, rapidinho aqui, olha. Votar é um direito de quem vive em um regime democrático, que é o do Brasil, né? Por meio do voto, escolhemos o candidato que assumirá um cargo no qual atuará como representante dos cidadãos. Os candidatos eleitos têm de representar os interesses coletivos e realizar ações que melhorem as condições de vida da sociedade. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos, mas é possível votar a partir dos 16 anos. Os textos dessa unidade ajudarão você a entender o quanto é fundamental refletirmos na importância do voto para a manutenção de uma sociedade democrática e a defesa de nossos direitos, tá? Aqui é a urna eletrônica, certo? E aí, esse ano principalmente, com eleições para prefeito, a política na cidade costuma ferver, né, pessoal? Página 136, os políticos e o povo. Cláudia Lamáquia. E lá embaixo, Cláudio Lamáquia, lá embaixo você tem a indicação bibliográfica, olha. Cláudio Lamáquia, de 54 anos, advogado e presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E esse texto foi publicado pelo autor, né, Cláudio Lamáquia, em Os Políticos e o Povo, na Folha de São Paulo, 7 de março de 2016. Pessoal, esse daqui é um texto assinado pelo autor, tá vendo? Olha lá. Então ele assina aqui, ele diz aqui quem ele é, né? E depois lá embaixo tem uma especificação sobre a profissão e a idade dele, que são importantes para o entendimento do texto. Este, pessoal, é um artigo de opinião, tá? O gênero deste texto é artigo de opinião. E qual é a característica do artigo de opinião? Lógico, como o título já fala, ele vai mostrar a opinião. Mas é uma opinião apoiada em fatos, em dados. Não é uma opinião assim, eu gosto da cor azul, porque a cor azul é a mais bonita de todas, tá? Isso daí é uma opinião baseada em gosto pessoal. Um artigo de opinião vai dar a opinião da pessoa, o que ela pensa, o que ela acha de determinado assunto, mas com argumentos. Então, sempre quando você tiver lá artigo de opinião, tem que estar relacionado a um argumento. Pessoal, esse tipo de texto é muito importante porque normalmente, até hoje, é o que o Enem pede, tá? Um artigo de opinião ou uma dissertação. Então vale a pena aprender que logo logo vocês estarão aí nessa disputa pelo Enem, né? Os políticos e o povo. A crise pela qual passa o país chegou ao ápice na última semana, em decorrência das fortes especulações sobre condutas impróprias dos ocupantes da cúpula do poder político. É preciso apurar com agilidade as suspeitas levantadas. Em momentos como esse, é importante também refletir o respeito das estruturas do nosso sistema político para que consigamos, no futuro, rumos melhores para o Brasil. A relação entre classe política e eleitores ganha destaque nos períodos eleitorais, como das disputas municipais no segundo semestre deste ano. Nestas épocas, os interessados em se eleger invocam o povo brasileiro em propagandas e comícios. A população escolhe seus representantes de acordo com critérios variados, que vão da simples empatia até a imprópria troca do voto por favores. Passada a eleição, no entanto, uma amnésia geral abate boa parte dos envolvidos nesse processo. Promessas são esquecidas. Grande parte do eleitorado não se lembra em quem depositou confiança. Cada um de nós, eleitores, pode dar sua contribuição para alterar esse quadro, adotando uma postura responsável na hora de escolher seus candidatos e depois cobrando dos eleitos que cumpram suas promessas, prestem contas de suas ações e não adotem práticas reprováveis no trato com a coisa pública. A revolta contra os escândalos de corrupção e contra as maquiagens na condução dos governos é uma oportunidade ímpar para o estabelecimento de um novo padrão ético na política e na sociedade. Precisamos de mulheres e de homens que sirvam a política, e não daqueles e daquelas que se sirvam dela.
Fora do período eleitoral, grande parte da classe política parece se isolar e não ver a realidade do povo. Sem a visão dos reais problemas do Brasil, alguns agentes políticos permitem que a ineficiência do Estado se perpetue, alimentada por fatores como a corrupção, que drena recursos das políticas básicas de saúde, educação, segurança, saneamento e acesso à justiça. Outro fator que alimenta a ineficiência da máquina é a aplicação inadequada de verbas públicas, investidas de acordo com prioridades pessoais e partidárias de alguns caciques plantados na chefia de órgãos públicos. A OAB convida a sociedade a refletir sobre o poder do voto e sobre os políticos que exercem seus cargos escondidos atrás dos vidros escuros dos carros oficiais, a bordo de jatinhos e dentro de palácios bancados com dinheiro público, sem ouvir a voz da sociedade. É preciso também avaliar a postura dos que mudam suas propostas de campanha e, no curso dos mandatos, incluem agendas não aprovadas pelo povo, como a criação de impostos. Sobretudo ao longo deste ano eleitoral, é preciso mostrar que a sociedade não aceita mais esse tipo de descaso com o voto. E esse texto está bem atual para os dias de hoje, né? Mogi Guaçu vai eleger um prefeito novo, os candidatos já estão se apresentando, logo nós teremos as chapas aí formalizadas de quem é que vai estar na situação, na oposição, quem vai ser de direita, de centro, de esquerda. E não adianta você, jovenzinho do 9º ano, falar assim: ah, mas eu não gosto de política, a política não me interessa. Não, não é assim que funciona, tá? A política tem que fazer parte do seu dia a dia, porque tudo é política, né? É um texto muito interessante, né? Fala aí sobre a questão do voto. Eu gostaria de frisar um pedacinho, olha, lá no comecinho da segunda coluna, depois do primeiro ponto final, está escrito assim, ó: precisamos de mulheres e de homens que sirvam a política e não daqueles e daquelas que se sirvam dela, ou seja, escolher políticos que vão fazer alguma coisa, no caso aí para prefeito, para a cidade. E não o político querer aquele cargo para seu bem pessoal. Ah, porque um prefeito ganha tanto, imagina, com esse salário, o que eu posso fazer para mim e para minha família? Aí é um interesse individual. O interesse do prefeito tem que ser em bem da cidade, a favor da cidade, do município. É para isso que ele foi eleito, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver os exercícios da página 137, porque estudar também é uma questão política, né? Quanto mais você estuda, mais apto a escolher um candidato bom, que não esteja envolvido em falcatruas, que não seja acusado em nenhum processo, né? Ou seja, que seja ficha limpa, o que é muito difícil hoje em dia você achar um candidato ficha limpa, que não esteja pagando aí, cumprindo ou sendo julgado por algum processo. Então lá na página 137 você coloca lá no cantinho do seu livro a data de hoje, 25/9, e caprichando na resposta aí, ó. À primeira vista o texto parece ser uma notícia. Por que se pode afirmar isso? Porque ele começa assim, olha: a crise pela qual passa o país chegou ao ápice na última semana. Dá a impressão que ele vai contar alguma notícia, o que é que aconteceu na última semana, né? Então, exatamente por isso. Porque o texto começa falando de um fato que aconteceu na semana anterior. Falando de um fato que aconteceu. Agora eu vou abrir aspas, tá? Porque eu vou copiar o pedacinho aqui. Que aconteceu na última semana. Certo? B. Qual trecho do texto muda essa impressão e por quê? Olha, o texto começa a mudar a impressão dele, o que não é uma notícia, quando ele fala assim, ó: é preciso apurar com agilidade as suspeitas levantadas. Por quê? Porque isso expressa uma opinião. Então, quando ele expressa uma opinião, ou seja, qual é a opinião que ele expressa?
É preciso apurar com agilidade. É preciso apurar com agilidade. Onde é que exatamente está a opinião aqui? Quando ele fala que ele precisa apurar aqui, olha, com agilidade, com rapidez. Aí o texto já parte para a opinião do autor. Em até ele falar, é preciso apurar, qualquer texto falaria, mas é um artigo de opinião quando ele fala como que isso deveria ser apurado, tá? 2. Em relação à escolha dos políticos pelo povo brasileiro, respondo às questões. A. De que forma, segundo o autor, as pessoas escolhem os seus representantes? Aqui, olha, ele fala assim, ó, no terceiro parágrafo. A população escolhe seus representantes de acordo com critérios variados, que vão desde a simples empatia até a troca de favores. A empatia é você gostar de alguém, por exemplo, assim, ó, você vê um candidato na rua, se simpatizou com ele, fala, puxa vida, gostei desse cara, né? Então isso é empatia, tá? Simpatizar, pensar da mesma maneira que a pessoa. Então, muita gente escolhe seus candidatos baseados na empatia e também muitos escolhem pela troca de favores. Tem gente que troca seu voto por uma cesta básica, tá? Então aí quem está errado? Os dois, né? Tanto o candidato que faz a proposta, olha, vote em mim que eu te dou uma cesta básica, quanto a pessoa que vota esperando receber essa cesta básica. Então essa troca de favores ela é errônea dos dois lados, tanto do candidato quanto do eleitor. Isso existe muito, né? Infelizmente. Então essa aqui foi a letrinha A, tá? Letrinha B. Você concorda com essa forma de escolha? Pessoal, isso daqui é uma resposta pessoal, tá? Então nós vamos comentar aí, mas aí você escreve. Você pode falar assim, olha, eu acho que o mais importante é a questão da honestidade, você saber se o candidato tem condições de cumprir tudo aquilo que ele está cumprindo, né? Então aí você não vai levar em conta a empatia, ele é legal, ele é bonzinho, ele é meu vizinho, ele é amigo do meu vizinho, o cara é legal, tá? Um dia ele tomou uma cerveja comigo e eu gostei dele. Então isso é empatia. Nem sempre a empatia vai ajudar a escolher o melhor candidato. Então quando a pergunta faz assim, ó, você concorda com essa forma de escolha, a empatia, a troca de favores? Você pode colocar assim, não, porque eu acho que o mais importante é a honestidade e a capacidade do candidato. Ou, sim, eu concordo, porque todo candidato vai acabar fazendo a mesma coisa, ou seja, ele vai puxar a sardinha para o lado dele, ele vai querer que as coisas sejam do jeito dele. É uma resposta também, tá? Então aí você escolhe qual que você vai querer. 3. Por 2 vezes o autor utiliza a palavra imprópria para se referir às condutas dos políticos no primeiro parágrafo e depois para a troca de votos no terceiro parágrafo. Então ele fala que é imprópria, né? As condutas dos políticos são impróprias e a troca de voto é imprópria. Quando ele fala em troca de voto, é isso aqui, né? A troca de favores. O uso dessa classificação indica, quando ele fala então em imprópria, ele está falando uma advertência, ele está fazendo um gesto de concordância, eu concordo com o que você fala, um juízo de valor ou uma apreciação. Um juízo de valor, pessoal, e o que é isso? Só um minutinho. Juízo de valor é aquilo que você acredita que é certo, tá? Então eu não acredito que seja certo escolher um candidato de acordo com a cor dos olhos dele, ou seja, pela empatia. Eu não acredito que seja certo trocar o meu voto por uma cesta básica, por um plano médico, por um saco de cimento, por um metro de areia, tá? Então isso é um juízo de valor, é o que você acha. Você está dando valor, você está valorizando, você está considerando um determinado assunto, tá? 4. Observe o trecho. Precisamos de mulheres e de homens que sirvam a política e não daquelas e daqueles que se sirvam dela. 6º parágrafo, tá? E responda as questões. O sentido do verbo servir é o mesmo nas duas ocorrências? Então veja, no primeiro está falando assim, ó. Precisamos de homens e mulheres que sirvam a política. Aqui no primeiro caso quer dizer assim, ó, auxiliar, favorecer.
E no segundo, e não daqueles que se sirvam dela. No segundo caso, está querendo falar assim, ó, e não daqueles que usufruem, que vão usar a política para bem próprio. Então o verbo servir aí tem dois significados. Nós vamos escrever os dois aqui. Então você vai ter o servir na primeira acepção, no primeiro sentido, e depois o servir na segunda acepção, no segundo sentido. Então vamos lá. Essa daqui é a questão número 4. Então a pergunta é se o verbo servir está usando, é o mesmo nas duas ocorrências? Não. Por quê? Porque você vai ter um servir que vai, olha legal, precisamos de homens e de mulheres que sirvam à política, que auxiliem, que favoreçam a política. E depois o outro servir qual é? E não daquelas e daqueles que se sirvam dela, não daqueles e daquelas que se aproveitam, que usufruem. Ou seja, para uso pessoal. Eu vou entrar na política porque daí eu consigo roubar um monte de dinheiro, eu posso construir uma casa, ter meu carro e o resto do povo que se dane, tá? Então isso é você se servir da política, tá? Agora, políticos que sirvam são aqueles políticos que vão auxiliar, que vão favorecer. Nossa, ele serve para o cargo dele, ele é bom. Por quê? Porque ele auxilia, porque ele favorece, porque ele faz as coisas pensando no povo e não no bem pessoal. O que é muito difícil, né, pessoal? Enfim, a gente acredita ainda que possa existir esse tipo de político. Agora, B, você concorda com essa forma de escolha? Então, mais uma perguntinha aí com resposta pessoal. Então, eu não vou escrever a resposta, mas nós podemos discutir, ou seja... perdão, não é essa não, é a letrinha B agora. A letrinha B aqui não é pessoal, não. Perdão, que eu acabei errando aqui. B, ao referir-se às pessoas nos dois gêneros, mulheres e homens, daquelas e daqueles, o que o autor pretende evidenciar? Pessoal, a diferença nos gêneros, né? Hoje em dia está muito comum isso, né? Então, quando um político, por exemplo, ele vai fazer um discurso, ele fala assim, brasileiros e brasileiras, né? Eleitores e eleitoras. Então ele sempre vai falar, né, é uma moda, né, vamos dizer assim, ele sempre vai falar o masculino ou feminino para fazer a diferença de gênero, né, para mostrar o gênero masculino, o gênero feminino, gêneros diferentes. Então, para mostrar que as mulheres também têm o lugar delas, né? Quando se fala assim brasileiros, são os brasileiros homens, e também brasileiras, as brasileiras mulheres, né? Até um tempo atrás a gente falava só brasileiros, se referindo a homem e mulher. Quando alguém especifica brasileiros e brasileiras, ele quer mostrar que existem gêneros diferentes. Gênero masculino e gênero feminino. Certo? Vamos lá na outra página agora, pessoal, exercício 5, ó. No 7º parágrafo, o autor afirma: sem a visão dos reais problemas do Brasil, alguns agentes políticos permitem que a ineficiência do Estado se perpetue, alimentada por fatores como a corrupção, que drena recursos das políticas básicas de saúde, educação, segurança, saneamento e acesso à justiça, tá? Observe a palavra destacar e escreva verdadeiro ou falso. Drenar, pessoal. Então, olha lá. Existem políticos que permitem que a ineficiência do Estado. O que é isso? Quando você procura, por exemplo, um postinho de saúde, né? Um UPA, um Hospital Municipal Tabajara, por exemplo, e demora muito tempo para ser atendido, você fica esperando lá 3, 4, 5 horas para ser atendido, ou você vai a um desses lugares e não tem o médico, então isso é uma ineficiência. Quando ele fala Estado aqui, pode ser o Estado de São Paulo, pode ser a Prefeitura, pode ser o município também, tá? Então existem políticos que não estão preocupados com essa ineficiência, que não vão fazer nada para mudar isso,
que vão perpetuar, ou seja, vai continuar existindo o mesmo problema, tá? Então, olha, sem a visão dos reais problemas do Brasil, alguns agentes políticos, vereador, prefeito, deputado, senador, governador, tá? Que permitem que a ineficiência do Estado, tudo que dá errado no Estado. Então, por exemplo, mais um exemplo, eu falei o exemplo do UPA, do PPA, do Tabajara Ramos. Por exemplo, uma escola, a falta de vagas nos prezinhos, na educação infantil. Então, uma mãe que tem um filho de 5 anos de idade, quer colocar a criança numa pré-escola e não tem vaga. Tá? Então ela vai até a escola e fala, eu sinto muito, mas para esse ano não tem vaga. E isso é uma ineficiência, é uma falta de eficiência. O município é obrigado a ter vaga para todas as crianças. Então há políticos que não se preocupam com isso e o problema acaba se perpetuando, ele vai passando de uma geração para outra, tá? E alimentada por fatores como a corrupção. Por quê? Onde é que está esse dinheiro que seria usado para colocar o médico lá no PPA? Onde está o dinheiro que seria usado para ter uma vaga para a criança na creche? Com certeza no bolso de algum político, tá? Então é isso que se chama aqui corrupção. Que drena recursos das políticas básicas de saúde, educação, segurança, saneamento e acesso à justiça. Só para lembrar, saneamento básico, o que é? Água e esgoto. É você abrir a torneira da sua casa e você ter uma água de qualidade ali. E também o esgoto, né? Um esgoto tratado, um esgoto que vai ser levado para o lugar certo, tá? Agora, sobre a palavra drenar. Então, nós temos aí a letrinha A, B, C e D. Então, vamos ver aí o que tem de alternativa sobre essa palavra. A palavra destacada, drena, né, falso ou verdadeiro. A associação da palavra com a lama fica evidente no trecho. Quando se fala em drenar, drenar quer dizer tirar a umidade de um lugar. Então, por exemplo, o campo de futebol foi drenado para o jogo. Então, imagina que teve uma chuva muito forte às 8 horas da manhã, o jogo vai ser às 8 horas da noite e o campo vai ser drenado, ou seja, precisa tirar toda a água dele, precisa escoar a água dele, né? Isso é drenar. A primeira afirmação fala assim que essa palavra drena está ali relacionada à lama. Não, o texto não fala nada de lama, tá? B. O uso dessa palavra evidencia uma crítica do autor. Sim, é uma palavra forte, né? Porque drenar, quer queira, quer não, fica relacionada, ela tem um som assim, ligado a esgoto, a lama, a sujeira, né? Mas ele usou essa palavra de propósito, porque é a opinião dele. E ele pode, num artigo de opinião, usar essas palavras mais fortes, tá? C. A comparação com o esvaziamento de recursos se opõe à corrupção. Não. Quando falta recursos, né? Quando o prefeito fala assim, mas não adianta vocês pedirem para colocar um médico 24 horas lá no hospital municipal, porque nós não temos recursos. Não tem recursos porque provavelmente o dinheiro destinado para esse médico, para esses médicos, foram o quê? Foram surrupiados através da corrupção. Então, o esvaziamento de recursos se opõe à corrupção? Não, andam juntos, tá? Então por isso que ela é falsa. A palavra opõe aí que está errada. Ao utilizá-lo, o autor estabelece uma comparação com a temática hídrica. Pode ser, sim. Ele está falando de drenar, ele está falando de água, de saneamento. Existe uma relação, assim, tudo que é hídrico refere-se à água, tá? Sexto, releia o 8º parágrafo. Outro fator que alimenta a ineficiência da máquina é a aplicação inadequada de verbas públicas, investidas de acordo com prioridades pessoais e partidárias de alguns caciques plantados na chefia de órgãos públicos. Então veja aí, ó, outra palavra forte, tá? Então em cada parágrafo ele vai usando palavras que já vão dando a opinião dele. Ele acha então no parágrafo anterior que a corrupção drena os recursos, a corrupção faz com que o dinheiro que é para ser usado vá para outro lugar. Agora ele chama aqui de caciques, caciques plantados na chefia de órgãos públicos. E agora vem a definição de cacique. Cacique em espanhol é cacique, substantivo masculino. 1. Chefe mexicano antes da conquista. 2. Chefe de índios independentes, Murubixaba.
3. Político que dispõe dos votos de sua localidade tem grande poder localmente, é igual a manda-chuva. 4. Ave do Amazonas. Então você tem 4 significados aí para a palavra cacique, inclusive uma delas é de uma ave, tá? Com base na definição apresentada, explique o sentido da palavra nesse contexto. O autor faz uma crítica, né? Porque ele faz uma relação aqui com o significado 3. Político que dispõe dos votos de sua localidade tem grande poder localmente, ou seja, manda-chuva. Então ele faz uma crítica aos manda-chuvas, né? O autor faz uma crítica certo? Ele está aí criticando, ele está chamando alguém de cacique aos políticos que são verdadeiros manda-chuva. Ou seja, é aquele político famoso, né, que está há anos no poder e ano após ano ele ganha a eleição, então ele acaba virando um cacique, ele acaba virando um verdadeiro manda-chuva. Ele manda em tudo, né? Ele tem o poder até de mandar na chuva. Aí vem a expressão certinha, né? 7. Qual é a ideia central do parágrafo a seguir? A OAB convida a sociedade a refletir sobre o poder do voto e sobre os políticos que exercem seus cargos escondidos através dos vidros escuros dos carros oficiais, a bordo de jatinhos e dentro de palácios bancados com dinheiro público sem ouvir a voz da sociedade. Ou seja, é uma crítica àquele político que só fica lá dentro de um escritório, né, no ar-condicionado, que não sabe qual é a realidade da população que o elegeu, que só sai nas ruas nessa época do ano para pedir votos, né? Então, qual é a ideia central do parágrafo? A. Estabelecer uma relação entre políticos e pessoas ricas. B. Evidenciar o caráter de omissão dos políticos. C. Motivar uma mudança na postura dos políticos. E. Fazer um convite à sociedade. Então, olha, no exercício 7 a ideia central é a letrinha B. Tá? Por que a letrinha B? Leia lá. Evidenciar o caráter de omissão dos políticos. Porque tem políticos que depois de eleitos eles esquecem da base, né? Eles esquecem dos eleitores que o elegeram. E aí não se preocupam mais com os problemas daquela localidade. Eu espero que não aconteça isso em Mogi Guaçu esse ano. Certo, pessoal? Beijo!